Deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia Costin, secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, e, ao dizer isso, já aproveito para dizer que há uma grande confusão entre o Estado e o município. O Estado vem fazendo um esforço muito grande para melhorar seus índices de educação, mas ele tem um problema histórico a resolver. A rede municipal do Rio de Janeiro é uma rede que eu já encontrei organizada, e é lá que nós estamos fazendo um grande esforço para dar um salto na qualidade da educação. E nós não vamos colocar os quadros... como é que chama mesmo os quadros? Não, os quadros... não. A lousa digital, fugiu. Acho que afetou o pé, mas ativou o Alzheimer aqui. Bom, então eu vou pedir para colocarem a primeira... sou eu mesma que coloco, espera um pouco. Deixa eu contar um pouquinho para todos. E olha, parece que nós ensaiamos as duas, porque tem muito do que eu vou falar que ilustra alguns pontos que a Kátia apontou, que a professora Kátia apontou. Quando eu comecei, como a maioria de muitos de vocês, em janeiro de 2009, com um novo prefeito assumindo, que, na sua campanha eleitoral, colocou como bandeira acabar com a progressão continuada. E, para deixar mais claro o contexto do Rio, essa bandeira era um dos dois oponentes, dos dois adversários, no segundo turno da eleição de 2008. Ambos queriam acabar com a progressão continuada, porque havia uma profunda insatisfação dos professores, especialmente, mas em muitos casos com das famílias, da forma como foi implantada a progressão continuada no Rio de Janeiro. Nós aproveitamos esse mote para tematizar a aprendizagem. Em vez de ficar perdido nessa discussão, por que as pessoas podem estar descontentes com progressão continuada? Porque, de alguma maneira, está passando a impressão de que as crianças vão para frente sem aprender. Então, a aprendizagem foi o mote de todo o trabalho. Fizemos um diagnóstico inicial da rede em 2009, e o que constatamos? A minha equipe, né? Não é plural majestático aqui. Primeiro, que o Rio de Janeiro tinha um IDEB bom para os padrões nacionais, mas, quando se olhava para as notas da Prova Brasil, elas estavam em queda nos dois segmentos, quer dizer, há uma queda importante de 2007 em relação a 2005. Os professores do Rio de Janeiro, como os salários para o padrão do Estado são competitivos, os professores são de bom nível. Os nossos concursos chegam a ter, nós fizemos um recentemente para professor de Fundamental 1, 55 candidatos por vaga. Então, nós temos professores de bom nível, mas, quando eu cheguei lá, faltavam 7.500 professores no município, o que faz uma grande diferença, porque, mais do que lousa digital, o que faz diferença em sala de aula é professor, né? E outra coisa que nós constatamos foi uma disparidade muito grande de desempenho entre as escolas. E, particularmente, as escolas nas áreas conflagradas, quer dizer, essas escolas que povoam o noticiário nacional, Rocinha, Alemão, Antares, elas naturalmente tinham um desempenho muito pior na Prova Brasil, quando a gente olhava para os microdados, do que escolas em bairros de classe média. E nós fizemos uma grande prova de nivelamento, né? Depois eu vou falar isso mais rapidamente, mas detectamos, ao fazer essa prova, que havia 28.000 analfabetos funcionais no quarto, quinto e sexto anos. No sexto ano, 17.000, ou seja, a criança ia já estava 6 anos na escola e não tinha aprendido a ler e escrever adequadamente. E, quando a gente mediu entre os não analfabetos funcionais déficits de aprendizagem, 40% em matemática, disciplina da nossa querida professora Kátia. E uma grande insatisfação dos professores com a progressão continuada. Por outro lado, era uma rede organizada, é uma rede enorme. Quando eu peguei, havia 1.063
escolas, hoje estamos com 1.067, e havia, na época, cerca de 250 creches e espaços de desenvolvimento infantil. Hoje nós temos 310, quer dizer, é uma rede grande, complexa, hoje 35 mil professores em sala de aula. Como é que a gente construiu o processo de transformação? Muito marcado pelo fim da progressão continuada. E nós resolvemos começar desde o primeiro dia com ênfase em aprendizagem. Nós preparamos um material para fazer uma revisão de 45 dias, para não medir logo no começo, dado que as crianças, especialmente crianças de meios desprovidos, quer dizer, cujas famílias são de baixa escolaridade, esquecem muito do que aprenderam durante as férias. Então, fizemos uma revisão de 45 dias e depois fizemos essas provas de nivelamento. Constatado o problema, constatado o tamanho do buraco, só para dar uma ideia, esses 28 mil são 14% das crianças de 4º, 5º e 6º ano. Nós concebemos um currículo único. Como é que nós concebemos esse currículo? Havia um currículo, espírito de época, feito em 96, baseado em competências, mas os enunciados são tão genéricos que ficava muito difícil para um professor recém-saído da faculdade de educação, que assumia uma turma, saber exatamente o que aquela turma deveria estar aprendendo. E o currículo acabava sendo exatamente o livro didático, né? Como fala o Martin Carnoy naquela Excelência Acadêmica de Cuba, o nosso currículo acabava sendo o livro didático. Nós decidimos chamar a pessoa que elaborou aquele currículo de 96, coordenou a elaboração, que é a Isa Locatelli, uma mulher fantástica, hoje com 71 anos, e convidei-a para coordenar a elaboração de um novo currículo. De que maneira? Organizado por bimestres. Então, a cada bimestre, de cada série, eu queria saber, nós decidimos saber o que a criança deveria aprender. Isso facilitou enormemente a elaboração do currículo. Em primeiro lugar, a Isa Locatelli aceitou a tarefa e disse que, com uma condição, ela não aceitava pagamento por isso. Ela não queria ser... Perguntei por quê. Falou, porque esse era o meu sonho em 96. Mas, naquela época, ficava feio falar que a gente queria ser tão preciso. Então, o nosso currículo, ele combina competências com conteúdos. Então, a gente sabe em que bimestre a criança aprende fração. E nós fizemos um pacto com os professores. Durante um ano letivo, nós testaríamos aquele currículo revisado. E, no final, os professores, organizados por escolas e depois por coordenadorias, iam validar esse currículo. Eu falo disso porque isso foi a chave para toda a evolução posterior, o currículo claro. Organizado, como eu disse, por bimestres, e nós resolvemos fazer provas bimestrais unificadas. Isso foi fantástico, não para o nível central, mas para a gestão de cada escola. Porque nós não conseguíamos nos organizar para ter provas bimestrais de tudo. Então, decidimos centrar nas 3 áreas que o PISA avalia. Leitura e compreensão de textos, português, né? Matemática, raciocínio matemático, ciências e acrescentamos redação. E cada escola organizou suas outras provas. Qual era a vantagem da prova unificada? Cada escola sabe como é que a média dela nas provas bimestrais se compara com a média da rede, se ela está num caminho de evolução ou de retrocesso, em que ano que está havendo problema. Isso é usado muito. E que crianças precisam de reforço escolar a cada bimestre? E em que elas estão falhando? Porque a forma de correção não indicava apenas a nota da criança, mas em que as crianças erraram e, para o nível central, que áreas nós não estamos bem. Nós descobrimos, por exemplo, que números decimais, a maioria das escolas em 2009 não estava navegando bem em números decimais. Então, nós fizemos cadernos adicionais para isso. E uma avaliação externa anual. Eu sei que o Estado de São Paulo tem o SARESP, o Rio de Janeiro, o município do Rio, tinha uma prova Rio, mas não era avaliação externa. Nós fizemos uma avaliação externa, que é a prova Rio,
inicialmente no 3º, 4º, 7º e 8º anos, e resolvemos fazer, porque nós colocamos a meta de alfabetizar no 1º ano as crianças de 6 anos, então nós temos uma avaliação externa da alfabetização, também com muito sucesso. Acabou de chegar o resultado da nosso novo Alfabetiza Rio. Elaboramos, junto com os professores, cadernos pedagógicos como material, inicialmente só para o reforço escolar. Então, portanto, só com questões. Depois chegamos à conclusão que nós poderíamos ter cadernos pedagógicos de todas as disciplinas organizados de acordo com o nosso currículo. Então, nós temos cadernos bimestrais de cada disciplina. Esses cadernos resolveram a questão do livro didático, mas nós optamos por continuar com o livro didático como um material de referência, de pesquisa, de consulta. Então, o professor tem liberdade de usar. Se ele quiser não usar os cadernos, ele pode não usar os cadernos, ele usa o livro didático. Mas a maioria deles usa os cadernos e usa o livro didático como um material adicional a mais. Aliás, a educação dá certo quando se tem bons professores instrumentalizados, com instrumentos para escolher, para usar, com base num currículo claro. E criamos a Educopédia. A Educopédia a gente gosta muito dela, porque é um portal de aulas digitais com a seguinte configuração. Nós estamos junto com o MEC. O MEC deu bolsas para os meus professores, porque eu queria que fossem professores regentes, professores de sala de aula que elaborassem. Nós pegamos o currículo bimestral e explodimos por semanas. O MEC organizou um curso na UFRJ para os nossos professores elaborarem aulas digitais. Não eram professores que tinham familiaridade com informática, não. Eles elaboraram. Então, eu tenho a aula de cada semana, de cada disciplina, inclusive educação física, artes, todas as disciplinas, com a seguinte característica: é aberto. Qualquer município que quiser pode usar. Mas foi feito pelos nossos professores. A gente começou do 6º ao 9º ano. Hoje temos, inclusive, aulas digitais para alfabetização. Ela não substitui os cadernos, é uma aula semanal e complementa, é mais um instrumento para o professor e também é de livre, o professor decide se quer usar. 60% dos professores de segundo segmento estão usando. E o livro didático, como eu disse, como um material de... Opa, eu fiz uma coisa errada, e agora? Deu certo. Isso coloca, e essa é a reflexão que eu quero trazer, quer dizer, o tempo que a gente vive, coloca um desafio enorme para o professor. Eu estudei também num colégio católico, estudei no Colégio Nossa Senhora de Sion, que era considerado o colégio na década de 60, eu sou mais velhinha, quando eu estudei, era fantástico. Professores maravilhosos, mas eles davam aula, a gente anotava no caderno. Se a gente aprendeu, muito bem, se não aprendeu, as mães contratavam professor particular, tinham livros em casa, tinha uma série de outras coisas. Outra coisa, a informação só estava disponível por meio do professor ou por meio dos livros. Nós vivemos o século XXI, onde os meus alunos de escolas públicas, nas áreas carentes, nas áreas conflagradas, têm computador em casa. 75% dos estudantes do Rio de Janeiro têm computador em casa. Não tem coisas básicas, mas tem computador em casa. O papel do professor mudou radicalmente. Ele era, exagerando um pouco, um fornecedor de aulas, ou ele se percebia como um fornecedor de aulas, e aprendeu, não aprendeu. No caso da retomada do sistema seriado, ele é reprovado, e muitas vezes vai para o abandono escolar. E agora, o que se demanda do professor é ser um assegurador de aprendizagem. É um outro perfil, é um outro papel, mesmo nas escolas de elite. Quer dizer, uma coisa é dar aulas, outra coisa é assegurar a aprendizagem. Então, todo o nosso trabalho com o professor está sendo em transformar um pouco a cultura instalada, no sentido de que
somos asseguradores de aprendizagem. Eu não vou mais discutir as famílias. Eu sei que tem famílias desestruturadas, aliás, em todas as classes sociais. A nossa questão é a seguinte: o professor assegura a aprendizagem, senão a gente substitui a progressão continuada, que foi batizada de aprovação automática na campanha, por reprovação automática. Eu dou aula e 80% sai reprovado. A outra coisa é, nós colocamos metas de aprendizagem para cada escola associadas ao trabalho curricular. O MEC estabeleceu metas por escola. Nós resolvemos empurrar um pouco mais. A gente deu metas mais elevadas para cada escola. Naturalmente, por mais que eu odeio cada vez que alguém vai me vender um projetinho bárbaro de dar educação no trânsito como uma nova disciplina, ou meio ambiente como uma nova disciplina, eu lembro a todos que existem temas transversais, há outros saberes na escola, para além de português, matemática, ciências, e nós, com o currículo único, introduzimos esquemas de ter um enriquecimento com outros saberes. O mais importante delas é: uma criança que tem um objetivo na vida, ele lida com a aprendizagem de outra maneira. Todas as pesquisas lidam com isso. Então, nós colocamos na Educopédia passos para um projeto de vida do aluno. Qual é o meu projeto de vida? A gente se baseou nos escritos maravilhosos do Antônio Carlos Gomes da Costa, que morreu o ano passado, que nos ajudou a elaborar isso. E, especialmente para os adolescentes, nós só temos até 9º ano, né? Então, eles fazem uma primeira entrada exploratória no mercado de trabalho, vendo que profissão eu sonho ter, e aprender a pesquisar e se organizar seus estudos com base nisso. Nós criamos também, no nosso currículo, um sistema de ensino voltado por faixa etária, por etapa no desenvolvimento da criança e do adolescente. Os ginásios experimentais vem nesse sentido. Eu não vou ter tempo de falar deles, que eu estou vendo que meu tempo está grande. A promoção da leitura também enriquece muito. Então, as nossas provas de redação são sempre baseadas no livro de que eu mais gostei esse bimestre. É sempre o mesmo tema, e isso está fazendo com que os nossos adolescentes, 7º ano, na pesquisa que nós fizemos, praticamente não lia, em 2009, nenhum livro. Hoje, a gente não tem certeza, mas garantia de 4, pelo menos nós temos, porque são 4 bimestres. E o Mais Educação ajudou imensamente as nossas escolas, especialmente as escolas do amanhã, que são aquelas escolas em áreas conflagradas. Quero fazer um parênteses para dizer que nas áreas conflagradas nós desenvolvemos uma proposta educacional com base no currículo, bastante exigente academicamente, mas muito mais interessante e voltada a combater a evasão escolar. Colocamos um laboratório de ciências em cada sala de aula, nas escolas das áreas violentas, e agora recém-pacificadas uma parte delas. Capacitamos os professores para serem mediadores de conflito, que naquele ambiente é importante, o bairro educador, e o Mais Educação foi fundamental para isso. E também introduzimos nas escolas, nós estamos implantando o ensino integral. Nas escolas, são 114 que estão em tempo integral, eletivas, para que o aluno aprendesse a escolher, mas eletivas que enriqueçam o nosso currículo e que reforcem aprendizados outros. E estamos investindo agora muito no que completa o currículo, que é dinâmica de sala de aula. Um bom professor, com bom material, com bom currículo, se ele tiver uma dinâmica de sala de aula diferente do fornecedor de aulas, o fornecedor de aulas que escreve no quadro e a criança enxerga a nuca do colega de frente, né? Se ele tiver uma dinâmica diferente, com certeza ele terá sucesso. Também não dá tempo de falar disso. Eu queria só dizer a todos que há um elemento chave para ter sucesso, ou pelo menos no meu município, que é não romper com os professores. Só se implanta um currículo bom, só se realiza a transformação que nós queremos na educação se nós tivermos parceria com os professores. E isso não é demagogia, é muito importante ganhar os professores, porque senão o que a gente acha que está fazendo, o professor fecha a porta da sala de aula dele, ele faz o que acha certo. Então, por isso, eu pus aqui, só para mostrar para vocês, o meu Twitter.
Eu tenho, hoje, não sou nenhuma celebridade, mas tenho 27 mil seguidores no Twitter. 90% deles são professores e agentes auxiliares de creche na minha rede. Dialogando todos os dias, porque quem tem 35 mil professores em sala de aula, 40 mil no total, com certeza, se não dialogar com eles, nada disso vai acontecer. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui hoje.